exposição aí. Bom, o tema é muito interessante e eu queria, antes de abordá-lo diretamente, falar do nome muito sugestivo, Espiritismo em Casa, né? E tem um simbolismo por trás desse nome, porque se nos remetermos ao início do cristianismo, né, Jesus, com os seus apóstolos, se reunia na casa de Simão Pedro. Então, ali nós tivemos os primeiros contatos com Jesus, né, daqueles homens que se tornaram embaixadores do Cristo nos primeiros anos, né, do movimento cristão. Nós temos a Casa do Caminho, né, em que os cristãos também se reuniam, e está muito bem detalhada no próprio livro Paulo e Estevão. Então, a casa, ela se tornou ali, digamos, o nascedouro, o ninho inicial do próprio cristianismo. E não podemos ignorar o papel fundamental da casa no próprio movimento espírita nascente. Foi na casa das irmãs Fox, no pequeno vilarejo de Hydesville, que nós iniciamos ali um movimento intitulado Tipologia, os fenômenos de pancadas nas paredes, e daquela singela casa invadiu o movimento, o fenômeno físico, invadiu não só a América do Norte, mas também a Europa, e as primeiras reuniões espíritas aconteciam nas casas das pessoas. Com o passar do tempo, nós tivemos aí a fundação de várias instituições na própria Europa, assim como no Brasil, para facilitar a, digamos, acomodação de um número maior de pessoas. Mas hoje, curiosamente, com as instituições fechadas, nós somos convidados a retornar para os nossos lares e agora, por que não, de certa forma, fundar simbolicamente um movimento, né, de ascensão espiritual, de ascensão do ser a partir do próprio lar, em que não podemos mais nos depender das instituições e dos templos de pedra externos, mas sim fazer da nossa casa um tabernáculo, fazer da nossa casa um ponto de luz. E aí eu agradeço mais uma vez o esforço de vocês, de durante esta pandemia, durante esta quarentena que estamos, de levar às casas das pessoas um pouco de reflexão e parabenizá-los por vincular não só a palestra, mas também a arte, a música essencial, né, para que nós consigamos aí dar uma acalmada nos nossos corações neste período. Quando se fala em embaixador do Cristo, é bom a gente buscar até qual o significado da palavra embaixador. E o próprio dicionário vai nos dizer que é a categoria mais importante, grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado, ou junto a um órgão internacional. Então, é um representante diplomático. Então, a gente sabe que é um cargo hoje escolhido assim, com muito cuidado, com muito zelo, por causa da importância que o indivíduo tem, representando, então, interesses de um país junto a uma outra nação. Então, a gente observa que há uma importância muito grande na escolha destes que serão os embaixadores aí de qualquer país. E quando Emmanuel intitula lá no capítulo 115 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que de certa forma nós somos embaixadores do Cristo, fazendo uma reflexão, obviamente, lá da carta, né, de Paulo aos Coríntios, da segunda carta, que está no capítulo 5, versículo 20, Paulo fala: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Então, olha a responsabilidade, né, do que Paulo falava para aqueles que liam a sua epístola, e ao mesmo tempo, Paulo não escrevia somente para aqueles homens, mas para todos aqueles que viemos depois. Então, a mensagem de Paulo não deve ser interpretada apenas como algo necessário naquele momento. Paulo falava para eles e para nós. E eu acho fantástica essa capacidade de Emmanuel, a partir de um versículo, né, ele nos traz reflexões extremamente profundas que inicialmente talvez nós não teríamos sem a ajuda dele. E o que eu acho fenomenal é a forma como Emmanuel vai colocar agora, que embaixador do Cristo não é somente aquele vinculado a uma atividade religiosa, como muitas vezes nós podemos imaginar num primeiro contato com a palavra. Até porque nós vinculamos a figura de Jesus meramente a um representante religioso. E esse talvez seja um ponto que devemos tomar muito cuidado.
Porque Jesus, ele, de certa forma, ele está inserido no movimento religioso? É claro que está. Mas não devemos nos considerar embaixadores do Cristo apenas no movimento religioso. E é isso que fica muito evidente, é isso que escancara aos olhos quando se lê o que Emmanuel escreveu. Ele vai intitular já dizendo que na catalogação dos valores sociais, todo trabalho honesto é portador de determinada delegação. E imediatamente ele já coloca uma categoria aqui que a gente quase sempre deixa de lado. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. Então, onde quer que estejamos, né, nós somos mensageiros de uma mensagem. E a gente lembra até lá do Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec, na questão 675, ele descobre que toda ocupação útil é trabalho. Os espíritos não relacionam que toda ocupação religiosa é um trabalho digno, toda ocupação útil. Então, sempre que nos colocamos à disposição da vida, em alguma função, mesmo que profissional, e eu diria até que principalmente profissional, porque a gente passa muito mais tempo nas atividades profissionais, às 6, 8 horas por dia, do que nas atividades religiosas, em que nos dedicamos aí 3, 4 horas por semana, talvez. Alguns nem isso, outros, é claro, um pouco mais. Então a gente, às vezes, faz tantas reflexões sobre como nos comportaremos no centro espírita ou na instituição que eu faço parte, e nos esquecemos da tarefa grandiosa e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade enorme na nossa atividade profissional. É o que o Emmanuel vai dizer, que as ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. E hoje nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa, talvez, de dar valor a profissões que não dávamos antes. Que hoje a gente começa, a valorizar, obviamente, a ciência. A gente olha para o enfermeiro, por exemplo, e fala, puxa vida, né, que atividade importante agora. E antes, às vezes, íamos para um hospital e ficávamos impacientes com o enfermeiro, tratando com falta de educação. A pesquisa tão desvalorizada mundo afora, de repente, todo o governo agora do mundo inteiro, e eu não falo aqui específico de um ou de outro, torce, às vezes até acelera os pesquisadores, os cientistas em busca da vacina, em busca de uma medicação ideal para o tratamento, para a cura, quem sabe, da Covid-19. Então, as pesquisas deixadas de lado, para que gastar dinheiro com pesquisa? De repente, passa a ser valorizada. E nós poderíamos citar aqui muitas e muitas profissões na área da cultura. Hoje mesmo, à distância, a gente valoriza mais o artista. A gente fica em busca de formas de entretenimento, em busca da arte, para que ela possa aliviar um pouco o fardo pesado que nós carregamos. Eu fico pensando, será que quando voltarmos ao normal antigo não existe mais? Agora nós estaremos diante de um novo normal. Mas será que esse novo normal passa pela valorização da cultura? Pela valorização da arte? Como é que nós encararemos mais, né, algo que antes a gente não prestava atenção? Eu agora tenho tentado ouvir músicas de uma maneira diferente. Tentando extrair da letra uma lição, tentando extrair dali um consolo, um esclarecimento. Então a gente observa que nos vários níveis em que podemos, em que temos a possibilidade de atuar, é necessário ser embaixador do Cristo. Mas quer dizer que por eu ser um cientista, ou por eu ser alguém que tem uma importância no contexto atual, isso por si só me caracteriza como embaixador do Cristo? E Emmanuel vai continuar então dizendo que é necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Valores da vida eterna.
Então eu posso ser um profissional totalmente desvinculado dos valores da vida eterna. E eu não falo de religião, não. Eu falo da pessoa atuar com amor naquilo que faz. Isso é que faz a diferença. Não importa nem se ela acredita em Deus ou não, isso é um problema dela. Ela que depois resolve isso quando ela desencarnar e vê que a vida continua. Porque tem pessoas que elas não acreditam em Deus, mas vivem intensamente amando o outro. E elas, no gesto, no ato, elas falam dos valores da vida eterna, mesmo não acreditando neles. Eu gosto de citar, se alguém não gosta, me perdoe, o Karnal, por exemplo. Karnal é um ateu. Mas o Karnal fala algumas coisas que eu olho e falo, meu Deus, eu acho que ele é espírita e não sabe. Porque ele nos causa reflexões, de certa forma, profundas, que nos ajudam a sermos mais humanos. Porque, curiosamente, a gente sabe que o nosso próximo passo é nos tornarmos anjos. Mas como é que eu vou ser um anjo se eu não sou nem um humano no sentido especial da palavra? Então, e quando eu ouço Karnal e alguns outros pensadores, alguns outros filósofos, historiadores, isso me faz pensar em várias questões, inclusive nas lições de Jesus. Então, a gente precisa entender isso. A questão... pode falar à vontade. Mas tem um comentário feito pela Daniela, que tem muito a ver com isso que nós estávamos a falar e com uma coisa que eu estava aqui a pensar enquanto você dizia, que é a necessidade de nós darmos o exemplo não só na casa espírita, né? Porque nós, quando... Assim, primeiro, muitos de nós passam por uma fase na vida que não é muito envolvido com nenhuma religião, e aí conhece uma religião como a doutrina, e começa ali, dentro do templo, a ser um cristão, né? A gente participava de encontros de carnavais alguns anos atrás na juventude e dentro do encontro parecia a colônia Nosso Lar, né? Porque todos nós estávamos ali em comunhão, vivendo o amor. Mas na quarta-feira de cinzas, quando acabava o encontro, nós tínhamos que voltar para o mundo e aí é que era o desafio de verdade, né? Nas questões de liderança no mundo, as pessoas falam que o exemplo, liderar pelo exemplo, né? O exemplo arrasta. E eu acho que nesse tema dos embaixadores do Cristo é o exemplo que a gente precisa dar, né? E nem sempre a gente consegue, mas é o que a gente deveria conseguir fazer, né? Com certeza, e é o que o Emmanuel vai destacar na própria lição, quando ele coloca assim: importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Quer dizer, essa presunção de achar que já é alguém extremamente especial por conta de uma coisa ou outra, na casa espírita, você colocou muito bem, a gente tem ali um hábito de quase que vestir uma roupa especial, não roupa física, mas quase um personagem. Eu vou para a casa espírita, eu falo manso, eu sou solidário, eu sou educado, trato todo mundo bem. E em casa é a brutalidade em pessoa. Então há um distanciamento. Isso me remete a uma história, um caso que eu não sei se isso aconteceu mesmo, mas independente se sim ou não, eu acho que ela nos provoca ali um desconforto. Conta-se que certa vez um filho, uma criança, chegou para o pai e falou: pai, o que o senhor acha da gente mudar para o centro espírita? E o pai ficou encantado com essa proposta. Falou: poxa vida, os meus amigos, tudo com dificuldade danada para trazer o filho para a evangelização, tem que vir amarrado, tem que vir obrigado. E o meu está aqui agora me propondo mudar para o centro espírita. Que criança elevada, evoluída. Eu recebi aqui um espírito de luz como filho. E ele não perguntou nem porquê para o filho. Ele simplesmente reuniu os amigos. Olha, o sacerdócio presunçoso. Reuniu os amigos, chamou todos para junto de si e falou assim: meus amigos, vejam o que o meu filho acaba de pedir. E o filho repetiu: papai, convida a mamãe para a gente mudar para o centro. E tinha ali junto daqueles amigos um que percebeu algo estranho no ar. E ele então resolveu perguntar para a criança. Falou: poxa, qual que é o motivo?
que você quer mudar para o centro? E o filho olhou para os amigos e disse assim, mas é porque aqui no centro o papai é tão bonzinho, o papai é educado com a mamãe, o papai é tão diferente lá de casa do que lá em casa, então eu queria mudar para cá para ele ser sempre assim. E aí dizem que o homem, o pai, não tinha onde, né? A gente usa uma expressão enfiar a cara de vergonha. É porque a criança acabou, de certa forma, constrangindo ali na frente dos amigos, mas de uma certa forma cá entre nós merecido, porque ele estava muito presunçoso na sua ideia de superioridade. Então, o que eu penso a respeito disso, Edu, e amigos que nos acompanham aqui nas diversas plataformas, é que, de certa forma, faz parte a gente tentar ser, no centro espírita, um pouco melhor. Há um esforço em torno disso. Inclusive, a gente precisa reconhecer que a própria, vamos dizer assim, o próprio ambiente, porque todos estão ali, de certa forma, num pensamento de fazer o bem, num pensamento de colaborar, de aprender, porque eu encaro o centro espírita como escola, um local de aprendizado constante. Então, todos vão para aquele local, ou quase todos, né, com esta finalidade. Então, acaba que o ambiente facilita, o ambiente ajuda. Mas o desafio, como você disse muito bem, é fora. É como se a gente fosse para essa escola, aprendesse as lições e a prova fosse lá fora. Só que acontece um detalhe também, o Edu, que a gente, até pouco tempo, poderia dizer, não, o centro espírita é o local da paz, da harmonia. Ultimamente, até o centro espírita, a gente poderia dizer que tem sido um espaço de embates, sim, de conflitos. Não vou dizer recentemente, porque acaba que esses conflitos, eles vêm desde a época da Casa do Caminho, lá com os primeiros cristãos, e vem acompanhando isso ao longo da história. Mas se a gente não aprender com o espiritismo a encarar os problemas, inclusive dentro da casa espírita, de maneira fraterna, solidária, respeitosa, mesmo que eu discorde do outro, nós estamos fazendo um mau uso do que Jesus nos ensinou. Então é importante observar que é mais fácil ser melhor no centro espírita, ser embaixador do Cristo só lá dentro? Mas o desafio é levar para fora. Porque, eu repito, é lá fora que eu passo a maior parte do meu tempo. Então é lá fora que eu preciso ser embaixador do Cristo também. Na minha profissão, repito. Né, enquanto empresário, enquanto professor, enquanto político, enquanto economista. A gente vê numa situação como essa, o mundo enfrentando também uma crise econômica, vários economistas se debruçando, tentando encontrar formas de aliviar um pouco o momento para quem mais precisa, de tentar trabalhar medidas que, de certa forma, visam reduzir aí a desigualdade social. Mas, enfim, não são todos. Então, a gente não pode achar agora que porque fazemos parte de uma religião ou de uma profissão, que isso por si só me caracteriza embaixador do Cristo. O embaixador do Cristo será reconhecido pelo que ama. E quem diz isso não sou eu, é Jesus. Quando fala que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente poderia até fazer um trocadilho aqui, tirar a palavra discípulo e colocar embaixador. Os meus embaixadores serão reconhecidos por muitos se amarem e amarem os outros, que também não são embaixadores. Porque hoje a gente vive uma fase, inclusive no campo da religião, em que a gente tem que combater o outro, e não combater a ideia do outro. Kardec deixa muito claro que a doutrina espírita vinha na condição de inimiga do materialismo, e não do materialista. Então a gente precisa colocar essas coisas, né, para compreender que é necessário amar quem pensa diferente, amar quem pensa de uma maneira totalmente oposta, porque senão, enquanto embaixador do Cristo, eu não estarei cumprindo a minha função, onde quer, quando e como eu esteja. E Emmanuel vai trazer uma reflexão muito importante. Se você quiser me parar, pode ficar à vontade. Levanta a mão aí que eu vou... Eu ia só fazer um comentário aqui. A Irene fez um comentário interessante sobre a família, né? Porque muitas vezes, a gente até já esteve comentando isso, que na casa espírita é muito fácil, com os amigos é muito fácil, mas dentro de casa é que nós temos os problemas para resolver, né?
Quando nós temos ali aqueles espíritos que têm conosco a necessidade de resolver alguns problemas, muitas vezes, né? E eu estava aqui a pensar, tem uma coisa que eu sempre lembro quando eu estou a fazer alguma atividade na casa espírita, ou alguma atividade relacionada com a doutrina, que é assim, nós que estamos aqui envolvidos com qualquer trabalho que seja limpar uma casa espírita, seja uma campanha do quilo, seja o que for, nós estamos ali como representantes do Cristo, né? Como embaixadores que nós estamos aqui a falar. Então, assim, imagina só a situação de Jesus sair lá de onde ele está agora, da comunidade dos Espíritos Puros, chegar até aqui na Terra, entrar aqui na minha casa e falar assim: Eduardo, muito boa noite, a partir de agora você vai ser o meu embaixador, né? E, assim, é assim que nós deveríamos enfrentar a tarefa e a reforma íntima que nós precisamos fazer. Porque não é sermos embaixadores por profissão ou por alguma questão assim. É Jesus que nos permite sermos embaixadores dele, né? Muito mais do que um trabalho, é uma oportunidade que nós temos de ser embaixadores daquele que trouxe a boa nova para nós. E se nós olharmos assim, eu tenho certeza que cada um vai se esforçar um pouquinho mais para ser o melhor embaixador, né? Que nós precisamos pensar nisso. É aquela frase, eu acho que é de Francisco de Assis, se não me falha a memória, quando eu falo "ide pregar o evangelho". E se preciso for, use palavras. Se preciso for. Humberto de Campos, numa de suas obras, não me falha a memória, vou até pesquisar aqui enquanto eu falo, acho que é Luz Acima ou Estante da Vida. São livros que eu recomendo para todo mundo, que é de uma beleza. E ali Emmanuel o Humberto de Campos coloca vários contos, e num deles, ele vai mostrar que os discípulos estavam, de certa forma, ali incomodados com a falta de um documento cristão. E aí, o próprio Mateus, aqui, ó, Levi, homem prático e habituado à estatística, observou, falou: o fariseu lê a Torá. Outros, o saduceu possui rolos preciosos. E ele começa a justificar com Jesus ali, ele fala assim: e nós? A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? Tipo assim, Jesus, você não vai escrever nada? Você não... Que documento a gente vai ter? E aí o mestre meditou longamente e falou: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Que não é só falar. O que você está falando? Como vai dizer Paulo, né? A gente deve falar sempre com a finalidade de edificar o bem e não de destruir. E aí ele vai falar, né, que usaremos os caracteres escritos. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Ora, olha esse final. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado. Então, se fosse hoje, eu falaria: usa a live, use o Instagram, use o Facebook, o YouTube, todos os recursos, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Então veja, o próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida. Eu costumo brincar com alguns amigos que, de certa forma, é como se nós fôssemos um livro. E o outro fizesse a leitura deste livro que nós somos através do que fazemos. A minha filha tem um joguinho ali que eu não sei como é que chama o nome, mas tem hora que eles têm que movimentar um objeto. Tem hora que ele é um orelhão, tem hora que ele é um carro, uma placa. Eu fiquei vendo, nós somos um livro, todos caminhando por aí, em que o outro lê o Evangelho ou lê o Espiritismo a partir do que nós fazemos e falamos. Então, isso é realmente, de certa forma, impactante. Então, o movimento por si só não caracteriza atitude nobre.
que Emmanuel vai colocar lá no capítulo 15 do Fonte Viva, comentando sobre a frase de que Jesus fala que reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. Lá Emmanuel vai colocar que precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, como falamos antes, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Então a gente precisa de tudo isso. Você tem pessoa que não, pensa que só precisa de centro espírita. A gente precisa de tudo isso que foi falado por Emmanuel. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Então, se a justiça não tem o amor, ela está perdida. Se o progresso material é desprovido do amor, ele não vai fazer muito sentido. A cultura que não tem amor é uma cultura, de certa forma, chula. Então, o amor é que vai dar o colorido para tudo isso. É o que Leon Denis vai nos dizer, por exemplo, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala das potências da alma. Primeiro ele fala que é necessário querer, que ele resume as potências da alma em querer, saber e amar. E ele vai dizer, querer, isto é, fazer convergir toda a sua atividade, toda a sua energia para um objetivo a alcançar. Então, o que é que eu quero? A partir disso, eu foco, eu direciono energia, tempo, atividade em cima desse objetivo. Mas ele vai dizer que é necessário saber, porque sem o conhecimento, diz Leon Denis, sem o estudo aprofundado das coisas e das leis, a vontade poderia se perder. Então, eu não sei o que eu quero. Eu fico perdido, porque eu não conheço. Mas ele vai concluir dizendo que, acima de tudo, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e, muitas vezes, estéreis. Então, a gente às vezes sabe, às vezes tem vontade, mas se eu não amo, eu sou capaz de fazer coisas totalmente prejudiciais aos outros. Então, na medida em que eu coloco o amor naquilo que eu faço, naquilo que eu quero, naquilo que eu conheço, aí, de fato, eu me torno embaixador do Cristo. Chamando a atenção para a forma como Emmanuel conclui o capítulo 115, quando ele vai dizer que, entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então, nós já sabemos muito, nós já temos muito conhecimento, nós recebemos a boa nova da redenção. Agora é importante que a gente construa em nós essa embaixada, a embaixada de Jesus, e nós estamos agora no meio, né? Porque o embaixador do Brasil, por exemplo, na Itália, ele representa na Itália os interesses do governo brasileiro. Nós, enquanto embaixador do Cristo, estamos aqui para atender, né, ao apelo dele, junto de quem? Junto dos homens. Então é como se nós estivéssemos no meio agora, atendendo aos interesses de Jesus. E qual são os interesses do Mestre? É de edificar o bem na terra, é edificar aqui o reino dos céus, que começa na construção do reino dos céus dentro dos homens. Mas essa construção, que poderíamos aqui vincular agora ao que Kardec chama de transformação moral, não tem como ela acontecer se eu não começar fazendo o que Emmanuel orienta. Consulta as próprias tendências. Se eu não consulto, eu vou repetir as mesmas tendências. E talvez estas já me fizeram fracassar muito em outras encarnações. Então é necessário olhar para elas, porque se eu não olho, eu não detecto o problema e não me corrijo. É quase alguém que está ali andando de bicicleta e está fazendo um barulho. Em algum lugar da bicicleta, alguém chega e fala assim, olha, William, está com um problema na roda. Eu posso parar, olhar, ou eu posso ignorar. Mas não, isso é conversa, não preciso se preocupar com isso. Ou talvez alguém nem me fala, mas eu percebo o barulho e ignoro. E continuo andando. Daqui a pouco a bicicleta cai, por falta de atenção. E essa queda machuca, causa dor e sofrimento. A vida é mais ou menos assim.
eu estou tendo indícios de que algo que eu faço não está correto. A vida vai me dando recados. Eu posso parar, consultar essas tendências e enveredar esforços para corrigi-las, evitando assim um sofrimento futuro. Então aí entra a necessidade do autoconhecimento proposto por Santo Agostinho. É engraçado que quando fala transformação moral, a gente quase sempre vai cair em autoconhecimento. Porque o próprio Santo Agostinho vai nos dizer que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Como é que eu vou medicar algo que eu não conheço, como diz Leon Denis? Como é que eu vou remediar o mal se eu não conheço o mal? Então, é uma coisa quase básica para a gente compreender e que a gente pouco se preocupa. Então, por isso Leon Denis vai escrever um capítulo belíssimo nesse mesmo livro, Problema do Ser e do Destino. O capítulo é intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Porque tudo começa no pensamento. O pensamento ali é quem vai dar... Opa, está pensando coisa legal ou coisa ruim? Não é coisa ruim. Então os teus atos se tornarão ruins. E eu posso até, num certo momento, maquiar aquela atitude equivocada, mas daqui a pouco eu me entrego. Por quê? Porque eu não estou vigiando o pensamento, que é o que cria o ato. O pensamento é criador. Então a gente precisa realmente focar nessas questões e trabalhar essa ideia de que o embaixador do Cristo é aquele que ama. Pouco importa a religião, pouco importa a profissão. O importante é amar. William, enquanto você estava comentando essa questão do amor, é bom que você voltou agora nesse tópico, eu estava lembrando do estudo que nós tivemos aqui no sábado com o amigo Saulo, lá de São Paulo, e ele trouxe exatamente essa questão do amor segundo Paulo de Tarso, né? Que tem tudo a ver com a carta, com a Epístola aos Coríntios, que é o tema que Emmanuel vem nos explicar nessa ligação, e que ele fala exatamente, em outras palavras, umas palavras mais bem elaboradas e belíssimas, né? A poesia que Paulo descreve, que eu posso ter tudo, eu posso saber tudo e eu posso dar tudo, mas se eu não fizer isso com a caridade ou com o amor, de nada vai adiantar, né? Eu acho que essa é uma lição, assim, é uma lição que a gente pode estudar muitas vezes, a gente vai ficar maravilhado, vai aprender mais um pouquinho, mas sempre tem muito aprendizado nisso, né? Porque assim, se eu posso dar tudo, eu posso dar tudo. Posso dar minha casa, posso dar todas as minhas roupas, posso dar todo o meu dinheiro. Se eu não fizer isso com amor, não adianta, né? E isso para mim, isso é muito profundo e é uma lição que realmente é muito maravilhosa, né? Não basta nós fazermos por fazer, tem que fazer de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Nós estamos indo já para o final, William, e eu queria mais uma vez te agradecer e pedir para você mandar uma última mensagem aí, se quiser continuar mais uns minutos, para nós começarmos a encaminhar para o final. Não, eu só queria encerrar lembrando aí de um momento maravilhoso do Evangelho, que é da multiplicação dos pães. Naquele momento ali, Jesus, percebendo o sofrimento da turba que o acompanhava já há alguns dias, ele reúne os discípulos e pergunta: quantos pães tendes? E naquele momento os discípulos pegaram um pouco daqui, um pouco dali, e reuniram 7 pães e 2 peixinhos. E a partir daquele pouco, que diante da multidão que Mateus coloca, eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças, 7 pães e 2 peixes é praticamente nada. Mas diante daquele pouco, Jesus faz o que ficou conhecido como a multiplicação dos pães. E o detalhe interessante é que Jesus não distribui os pães. Jesus convida os discípulos para que eles sim fizessem a distribuição, deixando para nós aqui uma lição valiosa, de que Jesus conta com a nossa ajuda. E mesmo que nós ofertemos muito pouco para ele, se esse pouco for feito com amor, ele pode multiplicar. Então, que nesses momentos de dificuldade a gente possa colocar em ação, mesmo que seja um pouco, talvez a partir da pressa, a partir de um gesto simples em direção ao outro, desenvolvendo a empatia, porque aí sim nós nos tornaremos embaixadores do Cristo, aliviando a dor do outro, como os discípulos fizeram neste belíssimo episódio.
O convite que eu deixo para todo mundo aqui é para que aproveitemos este momento. A gente não sabe quando isso tudo vai acabar, se vai demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos, ninguém sabe, não dá para cravar um tempo. E a gente fica muito preocupado com como é que o mundo vai ser quando a pandemia acabar. E a reflexão que eu deixo é como é que nós estaremos quando a pandemia acabar? Será que o nível de empatia terá aumentado? Será que a nossa compaixão, que talvez seja o gesto, o sentimento mais cristão de todos, será que a nossa compaixão será a mesma de antes da pandemia ou nós já podemos desenvolvê-la mais a partir da dor que nós sentimos e que do outro sente? Então esse é o convite. Desenvolvamos a compaixão, a empatia, e mais importante que como o mundo estará depois da pandemia é como eu estarei depois da pandemia. Acho que essa é uma reflexão interessante. Eu agradeço, Edu. Parabéns a todos dessa equipe Espiritismo em Casa.